Está muito quente, pegajoso e cheio de insetos. Quando falamos de mistérios do mundo, você provavelmente se lembra das pirâmides do Egito, das estátuas da Ilha de Páscoa ou de Stonehenge. Mas eu aposto como nunca ouviu falar das esferas de pedra da Costa Rica. Elas são tão intrigantes como as maravilhas do Egito, da Ilha de Páscoa e da Inglaterra. Mas a diferença é que não são pirâmides, não são monolitos e nem cabeças gigantes. São esferas. Algumas têm o peso de um caminhão dos bombeiros, cerca de 16 toneladas. Sou Alexei Vranish, arqueólogo. Sou especialista em civilizações antigas das Américas Central e do Sul. Eu sou Paul Harmon. Numa vida passada eu fui homem de negócios. Agora sou marinheiro e aventureiro. Sai! Nos unimos para desmascarar os mitos que existem sobre estas esferas incríveis. Desmascarado. De onde elas vieram. Desmascarado. Quem as fez. Desmascarado. E responder a pergunta, por quê? Desmascarado. Fatos versus ficção. Esta é a nossa missão. Nós pensávamos que a Terra era plana e que havia um homem na Lua. Mas você não acreditaria no que falam sobre estas esferas. Por exemplo, que há ouro por dentro delas. Basta raspar sua superfície para encontrar. É o que vamos desmentir. Alguns dizem que existiu um povo pré-histórico há milhares de anos que usou ferramentas de aço e titânio para esculpi-las na forma esférica. Outros acham que foram extraterrestres. E que usaram lasers para transformar as pedras em esferas perfeitas. Por que estas pedras fazem tantas pessoas perderem totalmente o bom senso e a razão? Eu acho que quando você não sabe a resposta, acaba criando uma. É aí que nós entramos. Vamos atrás dos fatos. Nosso destino, o exuberante litoral costarriquenho no Pacífico. Cairemos na selva lá embaixo. E vamos nos sujar pra valer com essas esferas. Vamos movê-las, medi-las, tocá-las e raspá-las. Usaremos o que for necessário. Alta tecnologia, baixa tecnologia, lasers, linhas, posicionamento via satélite, até sacudimento profissional de árvore. Vamos até fazer nossa própria esfera? É isso aí. Ai, minha mão. É um novo jogo de futebol. Segredos das esferas de pedra. O primeiro passo para desvendar este mistério é ir até lá. Já estive em muitos sítios arqueológicos, já vi monumentos, pirâmides, templos, mas a ideia de uma coisa redonda que representava algo sagrado, ritualístico e que era importante para as pessoas é única, muito estranha e vale a pena investigar. Bem-vindo a Palmar Sur. O lar das esferas da Costa Rica. Está quente. Um calor insuportável. Um absurdo. Eu nunca senti tanto calor na minha vida. Não era apenas uma sensação de calor, era uma sensação de desespero. Um calor insuportável. Você olha no relógio e são só 15 para as 8 da manhã e você pensa, ah, meu Deus, isso ainda vai ficar muito pior. É terrível, cara. Não tem ar-condicionado, nós não temos o conforto a que estamos acostumados. Mas eu não sou tão fresco quanto o Alexei. E como se não bastasse, tem os insetos zunindo sem parar. Um exército inteiro picando a gente. Bem-vindo ao paraíso. Eu já passei tudo o que eu podia nestas picadas. Hoje de manhã eu passei os produtos de cabelo do Paul nelas. Minha perna ficou bem macia, mas a coceira ainda está insuportável. Mas o lugar tem esferas. Esferas gigantes que guardam mistérios. Para todo lugar que você olhe, há esferas. Tem uma na frente do gabinete do prefeito, outras nos pátios das escolas. Há esferas em todos os parques da região. Elas estão nas casas, nas fazendas e também nas florestas. Elas estão mesmo por toda parte. As esferas estão até no dinheiro. Esta é uma nota de 5.000 colons. O mais estranho é que as pessoas convivem com as esferas, mas não sabem muito sobre elas. ¿Van a echar esa piedra ahí dentro? ¿No? Es grande. ¿Es grande? Na opinião desta menina, é uma pedra enorme. Mas há um homem que transformou seu interesse num negócio bem-sucedido.
Tony Mundo passou os últimos 20 anos esculpindo suas próprias esferas em miniatura. Tony Mundo é o exemplo de um homem que trabalhou muito a vida inteira e em nenhum momento desistiu. Já fez alguns dos trabalhos mais difíceis do mundo. Ele já foi estivador, já foi colhedor de banana e já fez todo tipo de trabalho pesado. Ele veio parar aqui neste vale e ficou totalmente apaixonado pelas esferas e em como eram feitas. Assim, ele criou sua própria técnica, que é bem simples, usando apenas ferramentas rudimentares. Com uma pua especial usada em mineração e um martelo, ele faz sua magia. Quer saber de uma coisa? Eu vou ficar de bico calado, porque no meio desses cientistas todos eu sei que eu sou café pequeno. Fica quieto, pô. Isso é ciência. Ele desenha uma série de círculos concêntricos. De vez em quando, ele faz um círculo no meio e sabe que tem que tirar aquela saliência. Ele continua o processo até que finalmente não sobram mais saliências entre os círculos que ele desenhou. O resultado é uma esfera incrivelmente precisa. Só que não podemos perder tempo. Temos uma missão. Para fazer a nossa própria esfera, não usaremos nada moderno, como o martelo de Tony Mundo. Vamos fazer do jeito primitivo, pedra sobre pedra. As esferas antigas existem em todos os tamanhos, grandes, médias e pequenas. Vejamos as grandes. Se você olhar daqui, vai ver que estas 3 esferas estão perfeitamente alinhadas. Uma grande, uma pequena e outra grande. Se olhar daqui nesta direção, elas também formam um tipo de cauda de serpente, ou então de dragão. Aqui podemos apreciar como elas ficavam quando eram alinhadas, e é um efeito lindo. Mas o problema é que, neste caso, isto não é autêntico. Estas esferas já foram deslocadas mais de 100 vezes. Conhece o ditado, pedra que rola não cria limo? Mas as pedras que rolam atrapalham muito a ciência. É o que acontece com a maioria destas esferas. Das 300 primeiras esferas descobertas, apenas 40 foram registradas em sua localização original. E hoje, apenas 13 permanecem onde foram descobertas. O resto das esferas saiu do contexto. O registro arqueológico foi violado, e isso deu espaço para teorias sem pé nem cabeça. Alienígenas, o continente perdido de Atlântida, ou até lasers na selva. As pessoas acham que há ouro dentro delas. Ou que elas simplesmente caíram do céu. Vamos desmascarar essas bobagens e descobrir quem realmente esculpiu elas, como foram feitas e para que eram usadas. Nós juntamos as tais teorias em 4 mitos principais. Elas foram esculpidas pela natureza, eram ferramentas de navegação, são esferas perfeitas, os criadores eram de Atlântida. 4 mitos e 5 dias para desvendá-los. E há muito mais. Nós faremos a nossa própria esfera. É a única maneira de descobrirmos se elas foram feitas por seres humanos e se foram feitas aqui. Vamos lá, é hora de rolar a bola. Precisamos de uma pedra, um pedaço de rocha, grande o bastante para ser talhado numa esfera. Vamos procurar no rio, onde encontramos pedras mais arredondadas. O que vocês estão vendo são blocos de pedra que teremos que moldar. É um trabalho duro. Você vai notar que aqui existem pedras que chegam a pesar até 100 toneladas. São meio redondas, nós não queremos tão grandes assim. Mas existem todos os tamanhos possíveis de pedras e mais ou menos esculpidas, parecidas com o que nós queremos. Temos muitas para escolher, mas para nossa experiência dar certo, precisamos da pedra certa. Esta parece ser a rocha perfeita para esculpir a nossa esfera. Essa pedra é perfeita. Nós não somos super-homens. Precisamos de troncos para fazer trilhos e mover a pedra até um lugar melhor para trabalhar. Que facão afiado, hein? O desafio agora é controlar a pedra. Tirá-la do lugar não vai ser problema. O problema vai ser controlar a pedra depois que ela começar a rolar. Eu vou odiar perder essa pedra. Todos prontos? Cuidado. Pois é, já temos a nossa pedra e um lugar bom para trabalhar. E agora? Como transformaremos essa pedra numa esfera? Ele disse problema de vocês.
Reza a lenda que foi necessário apenas água para esculpir as pedras. Alguns acham que elas foram feitas pela natureza, que vieram do rio. O que nos leva ao nosso primeiro mito. Mito número 1. As esferas foram feitas pela natureza. A água é uma das forças mais poderosas da natureza. Ela é forte, é incansável e cobre 70% do planeta. A mãe natureza esculpiu cânions, cavernas, montanhas e vales. Ela criou monumentos de gelo e pedra. Assim como a água esculpiu o Grand Canyon, será que ela poderia também ter transformado centenas de pedras brutas em esferas perfeitas? À primeira vista, as esferas parecem lisas, como pedras de rio. Mas as aparências enganam. Elas não são tão lisas como parecem. O segredo para desmascarar o mito de que a natureza as esculpiu é a arte boa e simples. Usaremos uma técnica básica, um lápis e uma folha de papel. Vamos conseguir ressaltar as evidências e interpretá-las. Mas precisamos de ajuda. Ifigênia Quintanilha é a maior especialista sobre estas esferas. Ela é arqueóloga e estuda estas esferas há mais de 15 anos. É só riscar um pouco para ver que elas não são tão lisas. O relevo fica marcado no papel e as áreas mais fundas são os espaços vazios. Este não é um padrão natural. Esta pedra foi bastante marretada em toda a sua superfície durante um certo período de tempo. A superfície destas esferas tem um padrão consistente de cavidades e saliências. Não se consegue este tipo de textura com a água do rio. As pedras do rio são muito lisas. Há um outro teste, também de baixa tecnologia. A água cria uma luz totalmente diferente sobre a superfície da esfera, mas isso também revela outra coisa. Há uma marca oculta a olho nu. Parece ser um tipo de hieróglifo, uma espécie de entalhe. Nós não podemos realmente ver a superfície a olho nu. E neste caso parece ser uma criatura mítica, metade onça, metade crocodilo. A natureza realmente não fez isso. É uma descoberta incrível, uma pista para desvendar o passado. Quer saber a nossa conclusão? As esferas não foram feitas pela natureza. 1, 2, 3, desmascarado. Mas se foram feitas artificialmente e não pela natureza, quem as fez? Foram extraterrestres ou uma civilização perdida que dominava uma tecnologia secreta? Já desmascaramos um mito, mas o mistério aumenta. Será que as esferas da Costa Rica e as pirâmides do Egito estão ligadas por mais coisas do que apenas lendas? As esferas de pedra da Costa Rica. Desmascaramos o primeiro mito. As esferas não foram esculpidas pela água. Então, que tipo de ferramentas foram usadas? Não sobraram muitas pistas nesta região da Costa Rica, mas em outras partes da América achamos muitas evidências de ferramentas de pedra, até descrições em linguagem escrita sobre pessoas que usavam somente pedras para construir monumentos e esculturas incríveis. Depois de tudo, você acha que as ferramentas primitivas foram o suficiente para esculpir estas esferas? Eu acho, é o meu palpite. Olha só em volta. O que havia disponível? O que eles tinham para trabalhar? Pedras. Um monte de pedras. É isso que nós queremos, chova ou faça sol. Parece que vem chuva. Ah, a chuva. Todo dia a gente tem chuva. E depois de um tempo fica legal. O dia vai passando, a gente trabalha, chove e você foge da chuva, a menos, é claro, que esteja procurando pedras. Tá vendo alguma coisa aí que possa interessar? Essa aqui é muito pequena, né? É, mas parece ser de granito. Essa também não dá. O Alexei achou uma coisa interessante, eu espero. Este é o tipo de pedra que estamos procurando. É uma das ferramentas que vamos usar para fazer a esfera. Ela é perfeita, cabe nas duas mãos, é bem pesada, é sólida e é bem mais dura do que a pedra que vamos transformar em esfera. Muito bom. Temos as ferramentas. Esta é a amassadora. Esta aqui tem nome? Esta é a pedra grande. Pedra grande. Tá legal, valeu. Vamos lá? Vamos fazer a bola. Fazer a bola. O que eu estou fazendo aqui é uma técnica que encontramos em toda a América de entalhar pedra. Essa técnica consiste simplesmente em bater uma pedra na outra.
e eu tento fazer a pedra bater bem superficialmente. No último instante, eu dou uma viradinha mínima para que a força da batida, em vez de ir para o centro dessa pedra aqui, bata num ângulo e tire uma lasca. E resumindo, eu tenho que pegar outra pedra toda vez que ela começa a quicar. Mas não é tão fácil como parece. Mas tá indo bem. Ai, Não, passa assim na não. pedra, não no dedo. Ai, que legal. A técnica que o Alexei me explicou era pra bater na pedra e virar na hora da batida. Só que ele esqueceu de me dizer que não era pra virar demais. Eu espero não esmagar mais nenhum dedo. Enquanto isso, vejamos como estas esferas foram descobertas. Nos anos 30, a United Fruit Company chegou à cidade. Em uma década, as florestas foram derrubadas e milhares de bananeiras foram plantadas. A terra foi mexida, as esferas foram descobertas e as provas arqueológicas foram destruídas. Ninguém imaginava encontrá-las. As esferas foram retiradas do lugar para dar passagem ao progresso e ninguém deu importância ao seu significado histórico. Seria o mesmo que derrubar Stonehenge e construir um shopping center em cima. O irônico é que, se não fossem as plantações, elas nunca teriam sido descobertas. Mas a derrubada por causa das bananeiras destruiu muitas evidências sobre as esferas. Provas que podem estar perdidas para sempre. Mas nem tudo foi destruído. Numa reviravolta surpreendente do destino, a filha do fundador da United Fruit Company, Doris Stone, salvou a situação. Arqueóloga, ela foi a primeira a documentar esta descoberta impressionante em 1941, antes que as esferas fossem removidas do lugar original. Há 8 anos, o trabalho de Doris atraiu a atenção de um arqueólogo conceituado, Samuel Lothrop, e agora ele é o dono da bola. Lothrop conseguiu apontar a localização original de apenas 40 das quase 300 esferas de pedras. Hoje, somente 13 raras esferas estão em sua localização original. As outras foram retiradas e algumas foram parar bem longe daqui. Elas estão em New Orleans, em Boston, em Denver, no mundo inteiro. Mas, na Costa Rica, Lothrop tinha uma teoria sobre a localização das esferas. Com tantas esferas, surgiram várias teorias de que elas poderiam ter importância astronômica e, por isso, ritualística. Fomos praticamente forçados a concluir que as esferas tinham uma importância religiosa ou mágica. Ele conseguiu mapear o alinhamento num único sítio que sobrou intacto. As esferas pareciam formar um padrão triangular. Mas até estas esferas deram lugar a mais bananeiras. Esta acabou numa esquina. E as teorias de Lothrop não foram comprovadas. No fim dos anos 70, seu mapa chamou a atenção de um professor da Costa Rica. Sabe por que algumas pessoas acham que as pirâmides do Egito estão ligadas a Machu Picchu no Peru e à Ilha de Páscoa? Eu não. Este sujeito achava que as esferas daqui eram a mesma coisa e que estavam alinhadas com sítios megalíticos em todo o mundo. E isso nos leva ao segundo mito. As esferas eram usadas para navegação. Observando o trabalho de Lothrop, o professor criou um mapa com linhas que partiam das esferas e que supostamente estariam conectadas a Stonehenge, a Ilha de Páscoa e onde mais? As próprias pirâmides do Egito. Foi uma teoria radical na época e até hoje, provar que as esferas e seus criadores estavam ligados a outras grandes civilizações reescreveria a história antiga. Por isso, decidimos ir até um sítio onde algumas esferas ainda estão em sua localização original, para ver o que descobrimos sobre o alinhamento, como Lothrop fez. Tá certo? Então esse é o lugar onde deviam ter 3 esferas alinhadas, né? E de acordo com os mapas, teriam 2 um pouquinho mais longe. Este também é o lugar onde o professor se inspirou. Ele deu uma olhada na disposição das esferas e achou que elas apontavam para algum lugar. Um lugar importante. Mas esta teoria tem problemas. Primeiro, a selva é fechada e não conseguimos ver todas as esferas. Aliás, não conseguimos nem ver um ao outro. Segundo, 2 esferas estavam meio enterradas. Terceiro, não somos topógrafos. Mas eu tenho uma unidade GPS e tenho uma bússola no meu relógio. Então, mão na massa. Eu vou medir todas as esferas do centro.
vou para o norte, 8 graus. E depois vou para o oeste, 83 graus. Ok. Segunda esfera. Aham. Norte, 8 graus. Ok. E depois oeste, 83 graus. Ô, Alexei, enfia o facão aí no meio da pedra. Essa não é a Excalibur. Eu posso enfiar na terra se você quiser. Faça uma esfera, vai. Eu já volto. Paul, tá me vendo? Eu tô olhando, mas não tô vendo nada. Eu vou sacudir a árvore que tá na minha direção. Aí você faz as contas. Isso não é fácil. Eu tô vendo a árvore, espera um pouco. Eu já medi 245 sudoeste. Tá legal. Mediu? Tudo bem. Chacoalhar a árvore pode não ser uma ciência sofisticada, mas quebra um galho. Nossas informações de GPS e as leituras de bússola mostram que as esferas formam realmente um padrão. Mas isso apoia o mito de ferramenta de navegação? Esse mito é baseado no estudo de Lothrop, que alega que, se as linhas de alinhamento das esferas fossem estendidas, chegariam até Stonehenge, Ilha de Páscoa e até as pirâmides. Vamos colocar este mito à prova. Quando você traça as linhas num mapa de navegação, adivinhe o que acontece. As linhas não atingem a marca, elas não conectam pontos. O problema que temos com esta teoria de alinhamento é que ela não tem nenhuma base científica. Sai! Desmascarado! Então as esferas não foram feitas pela água e não têm relação com outras maravilhas do mundo. Mas elas são incríveis, devem ter algum significado. O segredo do seu significado pode estar perto daqui. Cuidado com as cobras. Ela disse que tinha uma cobra morta aqui ontem. Este é o local onde podemos associar as esferas antigas a um povo milenar. O local já foi escavado várias vezes, a primeira delas por Lothrop em 1948. Esta plataforma talvez fosse um dos pontos mais altos aqui deste delta. Cara, é uma vista bem diferente. Outras esferas estavam espalhadas pelo sítio, juntamente com cacos de cerâmica, estátuas e instrumentos de pedra. Havia até sepulturas com ouro e esferas pequenas. Em seu apogeu, esta colina devia ser coberta de pedras, devia ser rodeada de esferas de pedra. É difícil imaginar, mas naquela época, aqui existia uma comunidade próspera e dinâmica. As antigas ruínas tinham duas entradas, uma ali e uma do outro lado. As duas entradas eram marcadas com esferas gigantes. Esse é o dado mais importante. Há uma ligação direta entre as pessoas e as esferas. Se você faz as esferas, você carrega as esferas e as coloca em vários lugares para que passe por elas todo dia. Então elas são importantes para você. Mas quem foram os artesãos milenários construtores das esferas gigantes de pedra? Terceiro dia e nossa saga continua. Estamos separando os fatos da ficção. É um trabalho duro, mas alguém tem que fazer isso. E alguém já o fez. E agora nós estamos fazendo de novo. Pedra a pedra, lasca a lasca, estamos dispostos a provar que com ferramentas primitivas, bastante tempo e muita força, as esferas foram criadas por seres humanos. Este é Johnny Prado, um homem que faz de tudo por aqui. Ele tem mais tempo e muito mais força do que eu e o Paul juntos. Fale por você, mas esse é o homem e ele vai construir a nossa esfera gigante. A maior surpresa foi como o trabalho correu rápido depois que começamos a tirar as lascas. Depois que você cria um jeito e consegue aprender a bater uma pedra na outra, passa a ser um processo muito fácil. Você só precisa ter paciência. Essa ferramenta é mais eficaz do que esperávamos para nivelar as saliências. Note como a pedra esmaga as saliências. Ela nivela e alisa a superfície. Isso é lindo. É lindo. Deu para notar quanto tempo e quanto esforço são necessários para fazer uma esfera. Imagine fazer uma esfera 5 vezes maior e fazer centenas delas. Ele está batendo para arrebentar. Mas será que ela vai ficar redonda? Essa é a pergunta principal que nos leva ao mito número 3. As esferas antigas são geometricamente perfeitas.
Será verdadeiro o mito de que estas esferas são perfeitas geometricamente? Um ser humano é capaz de fazer uma esfera perfeita? Ou a perfeição só é possível se vier das estrelas, do além? É possível fazer uma medição para saber o quanto elas são esféricas? Vamos chegar lá daqui a pouco. Olha, a olho nu ela parece bem redonda, Paul. Eu acho desproporcional. Eu acho que nessa altura a gente só tem uma saída. Qual? Que venham os nerds. Cientistas com lasers. Estes são Costas e Sandy, da Universidade da Pensilvânia. Eles estão aqui para nos ajudar a desmascarar o mito da esfera perfeita. Nós precisamos saber exatamente o quanto ela é perfeita. Com seus lasers altamente tecnológicos e imagens em 3D, eles vão comparar uma esfera antiga com uma geometricamente perfeita gerada em computador. Estamos usando estas bolas de borracha para ajustar as nossas câmeras digitais. É uma situação parecida com a Apollo 13. Toda aquela tecnologia e uma urgência e pressão incríveis. O laser não está refletindo nas esferas como se esperava. Estão tendo problemas com a intensidade e com os pontos que ele está captando. Podemos jogar um pouco de água nela? Pode refletir melhor a luz do laser. Pode jogar. Eu confio nele. Devagar. A esfera continua a nos intrigar. Nós temos a tecnologia, nós temos computadores, nós temos o know-how e mesmo assim a esfera não refletiu o laser. Nós vamos mudar os parâmetros de intensidade do mecanismo sensível que... Eu não tenho a menor ideia do que eu estou falando. Vamos tentar de novo. Não sabemos qual é o problema, por isso tentaremos com outra esfera. Viemos parar no gabinete da prefeitura. Não conseguimos nada. Então, voltamos para a nossa esfera. O Costas consegue uma imagem, mas é só uma imagem bem esquisita do Alexei. Olha que legal. É a primeira vez que eu vejo uma imagem minha gerada a laser. O que era um drama virou a comédia dos erros. Por isso, Alexei e eu decidimos empregar uma solução de baixa tecnologia. Este é mais um lugar em que as esferas vieram parar, no quintal de alguém. Esta tem tamanho médio, podemos manuseá-la. Precisamos saber o diâmetro, nós podemos medir aqui e essa distância será diferente desta. Vamos ter que escavar. Isto faz parte da nossa solução de baixa tecnologia, descobrir exatamente o quanto ela é perfeita geometricamente. Tivemos que rolar a esfera para o terreno plano. Este é o nosso taxista Arnold. Ele faz o possível para manter as coisas rolando. Agora podemos começar a agir. Barbante, trena e bloco de anotações. Tá nivelado? Tô nivelado, Paul. Conseguimos resultados sem a ajuda daquele laser sofisticado. O diâmetro da esfera é de 92 centímetros, que convertidos são 36 polegadas. Estamos com quase 2,5 centímetros a menos na circunferência aqui do que estávamos na primeira medição. Está bem próximo. Olha, depois que a gente pega o jeito, é muito fácil mudá-la de lugar. Espera um pouco, ainda não. Tá pronto? Tô. Ele nasceu pra isso. No fim das contas, nossas medições não foram tão precisas como as de um laser. Por isso, os rapazes do laser ainda estão tentando. O tempo está acabando. Uma última tentativa. Quantas medições até agora? Acho que umas 300 mil. Essa é a nossa esfera? É. Nós chegamos até aqui. A esfera inteira está à mostra. Minha nossa, foram 2 dias de trabalho. Esfera e mais esfera e finalmente conseguimos um resultado. Conseguimos. Já podemos levar os dados, analisá-los e descobrir se estas esferas são perfeitas. Depois de tanto trabalho, isto é o que conseguimos. A área em azul mostra o quanto as esferas antigas são geometricamente perfeitas. Ela tem cerca de 96% de perfeição geométrica. Quase, mas não chega a 100%. Sai! Desmascarado! Então, as esferas gigantes de pedra não são geometricamente exatas, mas a olho nu, elas parecem quase perfeitas.
Mas que olhos contemplaram estas esferas no passado? É o quarto dia. Vamos ver como o Johnny está indo com a esfera. Já dá para ouvir as batidas na pedra. O Johnny tem ajudantes e parece que houve algum progresso. Já passaram para ferramentas mais sofisticadas. Temos pedras com alça e vários martelos de pedra. Tomara que esta tecnologia melhorada contorne as ciladas do nosso sistema mais simples. Tá tudo bem, mas assim não. Tá vendo? É assim que a gente tem que bater. Olha o lado direito ali, tá mais difícil. Temos que tirar tudo isso até embaixo. Tem que tirar tudo aquilo ali, mas olha embaixo, tá parecendo bem redondo. O Johnny está desgastando a parte de cima para igualar com a parte de baixo. Ele está reduzindo o tamanho da nossa esfera numa percentagem alta. Está sendo mais trabalhoso, mas é o único jeito de dar a esta pedra um formato redondo. Temos que criar uma técnica que ajude o Johnny a direcionar as batidas para fazer a pedra ficar bem redonda. Todo mundo tem uma solução. Meu método é simplesmente usar 2 quadrados feitos de galhos amarrados. Este vai aqui e este vai aqui. Pronto. É isso aí. Essa é a parte que você tem que tirar. Não. Você mede primeiro, depois você corta. Eu medi a parte menor, que é a principal. Tudo precisa ser menor do que a menor parte. Não, eu imaginei que você soubesse medir a parte menor com essas coisas. Precisamos saber a medida exata antes. Tá bom, olha só isso. Eu é que não vou voltar para a floresta para cortar mais galhos. Tá, então a parte menor está aqui e aqui. Coloca a sua do lado. Droga, pô, esse galho tá uma porcaria. Você tinha que ter cortado ele mais comprido. O conceito aqui é fazer um círculo. Mas com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. Esta aqui é uma versão bem rústica e primitiva da subdivisão algorítmica que se usa em computadores para fazer um círculo. Eu ainda não entendi direito o que é que ele está falando. Dá com um lado, dá com outro lado. O Alexei explicou ao Johnny o processo que estamos usando para tentar medir sem usar equipamentos modernos. Eu estou curioso para saber o que ele acha disso. Mas não é o que importa, nem nossas técnicas, nem nossas ideias. O Johnny sabe o que fazer. Resumindo, o Johnny teve uma ideia diferente. É uma técnica bem simples, na verdade. Ele tenta achar o centro e coloca 2 linhas de prumo alinhadas com o lado menor da esfera. E quando você gira a esfera em torno do seu eixo, o lugar em que as linhas de prumo fizerem mais contato é onde ele terá que desgastar mais. Aí ele gira a bola e faz mais um pouco. É isso? Isso aí. Mas será que o Johnny vai conseguir fazer a esfera tão redonda quanto as antigas, faltando apenas um dia? Mas e o mito número 4? Conseguiremos desmascará-lo a tempo? Este é de lascar. Fala-se muito que as esferas seriam impossíveis de esculpir usando ferramentas simples. Só poderiam ter sido feitas por uma cultura muito mais sofisticada e distante. E parece que só existe uma civilização mítica que se encaixa no perfil. Atlântida. Reza a lenda que essas esferas são o único e último elo com uma civilização perdida que chegou à Costa Rica há muito tempo, trazendo conhecimento secreto sobre como talhar esferas tão perfeitas. Todos já ouvimos falar de Atlântida, mas que história é esta? Platão começou a confusão. E o tempo todo, este mito de Atlântida é reavivado de novo e de novo. De acordo com Platão, o povo de Atlântida foi uma raça nobre que existiu há 11.000 anos. A Atlântida teria sido um centro comercial, uma força mundial que teria controlado terras e mares até desaparecer do planeta. Platão nunca disse exatamente sua localização e as pessoas se divertem alegando que sabem onde ela fica. Ela pode ter existido em toda parte, na Grécia, nas Ilhas Canárias, nos Açores, no Oriente Médio, em Malta, na Escandinávia, nas Bahamas, no Brasil, no deserto do Saara e até na Antártica. Mas, independente do local em que tenha supostamente afundado, Atlântida e sua lenda emergiram miraculosamente na Costa Rica. Reza a lenda que os descendentes dessa civilização além-mar trouxeram consigo o conhecimento e o desejo de fazer esferas perfeitas. Ao trabalhar no entalhe das esferas na Costa Rica, eles teriam dado continuidade às tradições de seus ancestrais. E quando o último descendente morreu, teria desaparecido com ele o segredo das esferas.
E tudo isso teria acontecido há milênios. Mas onde estão as provas de que tudo isso realmente aconteceu? Os fatos estão enterrados no Delta. O Vale de Teguise é especial porque toda a área é cortada por canais de drenagem criados para as plantações de banana. Este desastre ecológico nos deu uma oportunidade arqueológica, pois podemos andar nestes canais e encontrar vários artefatos. Estamos em cima de uma vala de drenagem. E em todas as paredes desta vala, se você escavar em qualquer parte, vai achar artefatos antigos de cerâmica. Toda a vala está cheia de artefatos. E aí, Alexei, o que vocês acharam? Este lugar tem uma história para contar. Ele nos fala sobre os últimos 800 anos de história da Costa Rica. Nesta área aqui quase não houve ocupação humana. Mas daqui para baixo, há muitas provas de que pessoas viveram aqui. A época em que esta área foi ocupada data do século XI ao XIII até o século XIV. E é neste período em que as esferas são associadas a este material. Se nós continuarmos escavando e descermos mais ainda, nós vamos achar mais artefatos arqueológicos em pequenas quantidades que datam de até 1500 anos antes de Cristo. Este delta se formou há cerca de 7.000 anos. Como os chamados descendentes de Atlântida teriam vivido aqui há 11.000 anos, se não há registros e provas de que alguém tenha vivido aqui naquela época? E além disso, este delta nem mesmo existia naquele tempo. Não havia pessoas, não havia este delta. Mais um mito desmascarado. Desmascarado! Isso encerra o caso do mito do povo de Atlântida. Mas se não foram eles, quem foi? Os dados arqueológicos mostram que aqui existiu uma civilização cerca de 700 anos depois de Cristo. Também sabemos que o povo que viveu aqui produziu estatuetas belas em ouro e pedra. Mas a pergunta principal é: podemos associar as esferas antigas a esse povo? Os segredos das esferas de pedra da Costa Rica estão sendo finalmente revelados e a verdade está vindo à tona. Foram 4 dias difíceis, enfrentando o calor, os insetos e a chuva. E ainda há mais trabalho a fazer. Temos que terminar nossa esfera e descobrir evidências incontestáveis para provar quem foram seus construtores. Deixamos o delta e seguimos colina acima. Isso mesmo, a cavalo. Cavalos e pequenos aviões são meus meios de transporte preferidos. Cavalgar, para mim, é uma atividade natural. Ele não quer descer o morro. Na verdade, era a segunda vez que montava, e é claro que o tempo todo foi muito desconfortável. Foi um momento muito especial quando eu cheguei perto do Alexei e ouvi ele dizendo pro cavalo assim: por favor, vai, por favor, vai. O lugar aonde vamos só foi descoberto recentemente por Ifigênia. Ela tem procurado um sítio que junte todas as peças do quebra-cabeça e ela acredita que o encontrou. Olha só como é enorme. Ah, nossa, ela é grande mesmo. Olha só isso, que incrível. Nossa, ela é enorme, cara. É imenso. Depois de 2 horas na cela, ficamos chocados ao encontrar a maior esfera que já tínhamos visto. Esta é a primeira evidência sólida de que os criadores destas esferas eram daqui. O que nota nela de imediato? É meio desproporcional. É, tem razão. No sé si es aquel, creo que no, es otro fragmento. A Ifigênia está afirmando que esta pedra foi quebrada e está em cima do pedaço quebrado. Então, talvez por isso não tenha sido terminada. Olha só, não é uma esfera perfeita e ainda está aqui. Talvez nunca tenha sido terminada porque ela quebrou durante o processo. Pô, isso é ciência. Enfia a mão aí embaixo e veja se está quebrada. E se eu não quiser fazer isso e disser que está quebrada assim Não, mesmo? eu quero ter certeza. Não, eu não vou colocar lá no fundo. Ó, eu tô colocando a mão aqui, tá dando pra sentir a parte quebrada onde chega a minha mão. Depois a parte quebrada continua. Eles devem ter trabalhado nessa esfera e aí um pedaço quebrou e resolveram desistir. Resolveram deixá-la assim, inacabada. A segunda evidência sólida. A esfera não foi terminada. Então os artesãos trabalharam exatamente neste local. Mas esta é imensa, ela ia ficar muito bacana, não é? Ia ficar muito bacana. Essa esfera é importante porque é uma das poucas esferas que foram encontradas num local onde há muitas pedras naturais. A fonte de pedras para as esferas. E
Aqui, a uns 10 metros, há uma infinidade de pedras de vários tamanhos esperando para serem esculpidas e transformadas em esferas. Vamos? Esse é um fragmento. A Efigênia não acredita que seja da pedra que achamos, mas é um fragmento de outra pedra que foi levada daqui. Pronto? Tô. Vai. Muito pesada. Ok. Esta fica para os arqueólogos do futuro investigarem. Essa aqui não há como saber o tamanho dela e o quanto ela está enterrada na terra. Ela tem rachaduras. E não deve ter sido considerada uma boa candidata porque deve ter quebrado no processo de fabricação da esfera. É muito interessante porque há muitas pedras naturais bem próximas de esferas terminadas ou dos fragmentos. Esse é o único sítio onde existe isso, onde há uma esfera terminada ou quase terminada e fragmentos da esfera juntos com a fonte das pedras. É muito importante. Um sítio num local de fabricação, com certeza. Não é à toa que a Efigênia chama esse sítio de A Fábrica. Mas era exatamente o que existia aqui, uma fábrica. Este local era a fonte das esferas, linhas de montagem, pessoas trabalhando, era aqui. Pessoas de verdade, batidas de verdade. Pedras naturais transformadas em esferas magníficas. E depois roladas colina abaixo para o delta. Através deste sítio podemos visualizar o que aconteceu realmente. Mas ainda há mais. Os olhos treinados da Efigênia localizaram alguma coisa se projetando do solo, bem no meio da fábrica. Um fragmento minúsculo de cerâmica. Parece pouco, mas para desvendar tal mistério é muito importante. Você quer provas? Aqui está uma. Este fragmento de cerâmica acabou se tornando a chave para fechar nosso caso. Neste local nós temos a matéria-prima, há esferas parcialmente construídas e há artefatos arqueológicos, como a cerâmica. Os fragmentos provam que as pessoas moravam lá. Eles cozinhavam, comiam, eles se ocupavam com seus afazeres diários. Isso coloca as pessoas em cena. Tudo por causa de um prato quebrado. Podemos datar este e outros fragmentos de cerâmica num período específico da história e conectar estas pedras às pessoas que viviam aqui. As matérias-primas foram datadas do período dos Água Buenas e os Shiitake, que viveram na Costa Rica por volta de 400 até 1500 depois de Cristo. É tudo bem simples. Não se pode datar pedras como se data cerâmica. Assim, com a ajuda das provas vindas da cerâmica, parece que estas esferas foram feitas num período de 1000 anos. Elas foram entalhadas com ferramentas típicas da época e feitas por pessoas comuns. Mas a nossa esfera ainda precisa ser trabalhada. Estamos no último estágio da fabricação, usando calcário para o polimento final. Nós provamos que a nossa técnica é adequada. Esta parte está absolutamente linda. O Johnny conseguiu mesmo desgastar as saliências. Está bem liso e polido. Está quase tão liso como o mármore. O Johnny está eliminando as saliências. Ainda há algumas partes com saliências bem aqui, onde ele ainda não desgastou. Mas nesta parte aqui, as saliências foram totalmente eliminadas e ficou bem lisinho. Eu vou tentar deixar essa área tão lisa quanto o Johnny deixou o outro lado. Eu estou no maior pique. Eu acho que você descobre o seu ritmo, sabe? É bem melhor que a academia. E custa bem menos. E ainda estou malhando minhas pernas para valer, porque eu agacho de vez em quando. Você quer criar massa muscular lidando com o passado remoto? Um corpo totalmente malhado. Custa só R$ 1,99. Nós provamos que com ferramentas simples de pedra e muito esforço, é possível criar uma esfera muito bonita. E a olho nu, ela parece perfeita. Quando vimos o trabalho pronto, parecia tão perfeito e não dá para descrever com palavras. Foi uma sensação de orgulho. Nós a fizemos em 5 dias. Tudo bem, com uma pequena, ou melhor, uma grande ajuda dos nossos amigos. Uma esfera muito semelhante às esferas antigas. Mas e se a compararmos as esferas antigas no que se refere à perfeição geométrica? A esfera antiga é desproporcional em pouco mais de 1 centímetro. Significa que ela tem 96% de perfeição geométrica. A nossa esfera é desproporcional em 2,5 centímetros, ou seja, tem 93% de precisão geométrica. Nosso trabalho aqui está quase terminado. Nós desbancamos os 4 mitos que mantinham estas esferas reféns da história. Uma análise da superfície revelou que elas não foram esculpidas pela água.
Seu alinhamento nada tem a ver com locais exóticos. Ferramenta de navegação. Medições a laser nos mostraram o quanto as esferas eram realmente perfeitas. Evidências arqueológicas provaram que elas não vieram de Atlântida. Nós provamos que estas esferas foram feitas aqui com o uso de ferramentas simples, como pedras. E a nossa investigação desmascarou o mito que um povo exótico e forasteiro fez as esferas. Mas por que todos esses mitos surgiram? O que é mais triste sobre o mito de Atlântida é aquele sentimento de quando você chega num lugar e pensa: essas pessoas não podem ter feito isso. Outro povo deve ter feito. Um povo mais avançado, mais sofisticado, um povo vindo de longe. De certo modo, é preconceituosa essa ideia de que o povo nativo não teria capacidade ou habilidade para fazer isso. Além de ser bobagem, é um insulto ao desenvolvimento da cultura local. São descobertas maravilhosas e precisam ser creditadas aos seus criadores de fato. Os segredos das esferas de pedra foram revelados. A nossa missão aqui acabou. Mas há outros mistérios por aí à nossa espera. E nós vamos atrás deles. Versão brasileira Vox Mundi. Vamos movê-las, medi-las, tocá-las e raspá-las. Usaremos o que for necessário: alta tecnologia, baixa tecnologia, lasers, linhas, posicionamento via satélite, até sacudimento profissional de árvore. Vamos até fazer nossa própria esfera? É isso aí. Ai, minha mão. É um novo jogo de futebol. Segredos das esferas de pedra. O primeiro passo para desvendar este mistério é ir até lá. Já estive em muitos sítios arqueológicos, já vi monumentos, pirâmides, templos, mas a ideia de uma coisa redonda que representava algo sagrado, ritualístico e que era importante para as pessoas é única, muito estranha e vale a pena investigar. Bem-vindo a Palmar Sur. O lar das esferas da Costa Rica. Está quente. Um calor insuportável. Um absurdo. Eu nunca senti tanto calor na minha vida. Não era apenas uma sensação de calor, era uma sensação de desespero. Um calor insuportável. Você olha no relógio e são para desmascarar os mitos que existem sobre estas esferas incríveis. Desmascarado. De onde elas vieram. Desmascarado. Quem as fez. Desmascarado. E responder a pergunta: por quê? Desmascarado. Fatos versus ficção. Esta é a nossa missão. Nós pensávamos que a Terra era plana e que havia um homem na Lua, mas você não acreditaria no que falam sobre estas esferas. Por exemplo, que há ouro por dentro delas. Basta raspar sua superfície para encontrar. É o que vamos desmentir. Alguns dizem que existia um povo pré-histórico há milhares de anos que usou ferramentas de aço e titânio para esculpi-las na forma esférica. Outros acham que foram extraterrestres. E que usaram lasers para transformar as pedras em esferas perfeitas. Por que estas pedras fazem tantas pessoas perderem totalmente o bom senso e a razão? Eu acho que quando você não sabe a resposta, acaba criando uma. É aí que nós entramos. Vamos atrás dos fatos. Nosso destino, o exuberante litoral costarriquenho no Pacífico. Cairemos na selva lá embaixo. E vamos nos sujar pra valer com essas esferas. Convivem com as esferas, mas não sabem muito sobre elas. ¿Van a echar esa piedra ahí dentro? ¿No? Es grande. ¿Es grande? Na opinião desta menina, é uma pedra enorme. Mas há um homem que transformou seu interesse num negócio bem-sucedido. Tony Mundo passou os últimos 20 anos esculpindo suas próprias esferas em miniatura. Tony Mundo é o exemplo de um homem que trabalhou muito a vida inteira e em nenhum momento desistiu. Já fez alguns dos trabalhos mais difíceis do mundo.
Ele já foi estivador, já foi colhedor de banana e já fez todo tipo de trabalho pesado. Ele veio parar aqui neste vale e ficou totalmente apaixonado pelas esferas e em como eram feitas. Assim, ele criou sua própria técnica, que é bem simples, usando apenas ferramentas rudimentares. Com uma pua especial usada em mineração e um martelo, ele faz sua magia. Quer saber de uma coisa? Eu vou ficar de bico calado, porque não... Está muito quente, pegajoso e cheio de insetos. Quando falamos de mistérios do mundo, você provavelmente se lembra das pirâmides do Egito, das estátuas da Ilha de Páscoa ou de Stonehenge. Mas eu aposto como nunca ouviu falar das esferas de pedra da Costa Rica. Elas são tão intrigantes como as maravilhas do Egito, da Ilha de Páscoa e da Inglaterra. Mas a diferença é que não são pirâmides, não são monolitos e nem cabeças gigantes. São esferas. Algumas têm o peso de um caminhão dos bombeiros, cerca de 16 toneladas. Sou Alexei Vranish, arqueólogo. Sou especialista em civilizações antigas das Américas Central e do Sul. Eu sou Paul Harmon. Numa vida passada eu fui homem de negócios. Agora sou marinheiro e aventureiro. Sai! Nos unimos só 15 para as 8 da manhã e você pensa, ah, meu Deus, isso ainda vai ficar muito pior. É terrível, cara. Não tem ar-condicionado. Nós não temos o conforto a que estamos acostumados. Mas eu não sou tão fresco quanto o Alexei. E como se não bastasse, tem os insetos zunindo sem parar. Um exército inteiro picando a gente. Bem-vindo ao paraíso. Eu já passei tudo o que eu podia nestas picadas. Hoje de manhã eu passei os produtos de cabelo do Paul nelas. Minha perna ficou bem macia, mas a coceira ainda está insuportável. Mas o lugar tem esferas. Esferas gigantes que guardam mistérios. Para todo lugar que você olhe, há esferas. Tem uma na frente do gabinete do prefeito, outras nos pátios das escolas. Há esferas em todos os parques da região. Elas estão nas casas, nas fazendas e também nas florestas. Elas estão mesmo por toda parte. As esferas estão até no dinheiro. Esta é uma nota de 5.000 colons. O mais estranho é que as pessoas